Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo, hoje a gente vai estudar a parte C do estudo dos pórticos planos. Nós já estudamos na parte A, introdução ao assunto de pórticos. Na parte B a gente se dedicou aos principais tipos de pórticos, no caso os pórticos biapoiados, pórticos engastados e pórticos triarticulados. A gente vai dedicar algumas aulas síncronas justamente para a resolução de exercícios desses três tipos de pórticos. E hoje na aula 9 a gente vai estudar os outros dois tipos de pórticos que são caracterizados como pórticos isostáticos, que são os pórticos com escoras ou tirantes e os pórticos compostos. Tá? Então, é um estudo que a gente vai apresentar alguns exemplos e falar um pouco sobre o uso de cada um deles e a sua importância, tá? Para estruturas. Então, os primeiros que a gente vai fazer referência são justamente os pórticos com escoras e tirantes. Tá? É um tipo de pórtico especial, tá? Onde a gente combina dois elementos estruturais comuns, né? Que são as escoras e os tirantes, com o elemento de pórtico. Tá? Então, esse primeiro exemplo que é ilustrado aí, a gente consegue ver claramente, tá? Pela imagem, existe um elemento, vamos dizer assim, um elemento extra no pórtico. Tá? Então, vamos observar um pouquinho bem o pórtico. Então, o pórtico está bem caracterizado aqui, se vocês observarem. Vou pegar a caneta aqui. Ele é um pórtico triarticulado, tá? Como a gente viu na aula passada. Tem uma articulação aqui nesse ponto, a ligação entre as duas partes, uma possível simetria, não possível não, uma simetria entre os domínios da estrutura. Só que o elemento extra que existe nessa estrutura, vou marcar aqui, ó, é esse elemento aqui, não sei se vocês conseguem observar. Tá? É um tirante. Tá? Qual é a função do tirante? Bem, a gente consegue entender a função do tirante imaginando a deformação da estrutura. Então, se você imaginar que a estrutura, a cobertura está formada por essa parte aqui de cima, que é de concreto, né? Então, se você observar que a estrutura tende a fazer esse comportamento aqui, ó, tá? Você já tende a deformar verticalmente para baixo. Ou, naturalmente, tentar também suspender em função do vento. Mas na tentativa que ela tem de subir, se você observar qual é a função do tirante, né? Ele vai provocar um travamento. Então, essa necessidade que a estrutura tem de querer verter para baixo, ela é combatida justamente pelo tirante. O tirante gera um suporte local na estrutura que a estrutura acaba não sofrendo esse movimento. Então, esse tipo de estrutura é uma estrutura comum. Tá? A gente observa que um efeito imediato do uso dos tirantes é que a gente acaba conseguindo reduzir as dimensões da estrutura. Tá? Quando você diz reduzir as dimensões, você diz o custo com a estrutura. Porque o elemento de tirante é um elemento bastante simples. Em geral, são cordoalhas, são barras de aço, tá? Tensores de aço. E essas cordas, essas barras, né? Esses cabos de aço, a palavra estava fugindo, esses cabos de aço, eles conseguem conferir uma nova rigidez à estrutura, rigidez de travamento, tá? Além disso, os cabos são muito usados, né, no travamento vertical do próprios panos de cobertura, tá? Então, é o famoso X. Então, toda edificação, nesse caso de concreto armado, onde isso não acontece muito, mas nas edificações de aço, né, aço usado como parte da estrutura, você vai ver que na cobertura existe sempre essa formação em X, feita também por cabos de aço, tá? Em geral são aços, formações em X, elas conferem esse travamento lateral da estrutura. Então, se você imaginar a estrutura de aço, ela é muito maleável, né? É um aço, né? Uma estrutura que não é de alta rigidez como o concreto. Essa maleabilidade, se você não colocar esse X, essa estrutura formada por partes retangulares, vamos assim dizer, elas possuem mais de uma posição de equilíbrio. Tá? Então, um retângulo ele tem várias posições de equilíbrio, diferentemente de um triângulo. Quando a gente estiver estudando para eles também nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, por ela ter várias posições de equilíbrio, o atirantamento, né, esse cabo de aço, ele faz com que a estrutura ela tenha esse travamento lateral. Tá? Então, outro exemplo aqui. Ó.
Agora, no caso, no estudo de aço, não vai dar para ver justamente o X que eu estava me referindo, tá? Então, se você observar esse pórtico, que é um pórtico formado também por treliças, tá? Em curva, em cabo, e você observa o uso, né? Sensores, né? Dos cabos de travamento. Então, são o que a gente chama de tirantes. Todo elemento de tirante, é bom abrir uma observação aqui, né? Fala sobre o tirante. Ele é um elemento que resiste fundamentalmente e somente, né, aos esforços de tração. Então, esse elemento ele é importante para resistir às trações, justamente porque ele é maleável, ele é formado por um cabo de aço ou de outro material, tá? Um cabo de outro material. Então, ele não tem capacidade portante a compressões. Então, sempre que você comprimir um cabo, esse cabo vai perder forma, tá? Então, não tem sentido eu falar de compressão sobre o cabo. Por isso que esse tipo de pórtico é chamado de pórtico com escoras ou tirantes. Porque no caso, se a estrutura de pórtico provocar uma compressão nessa barra, o que você vai ver não é um tirante mais, mas vai ser sim uma escora. Agora a escora particularmente, ela não resiste só à compressão. Ela resiste à compressão, mas também ela resistiria à tração. Porque a escora, diferentemente do cabo de aço, ele é um elemento com rigidez. Rigidez, vamos dizer assim, a flexão e compressiva. Então se você tentar dobrar a escora não dobra, ela tem resistência, né? E ela é feita de vários materiais do próprio concreto, de aço, só que agora não em forma de cabo, mas em forma de perfil, tá bom? A gente vai observar bastante isso, por exemplo. Edifícios de múltiplos pavimentos, né, elas podem fazer uso dessas escoras para melhorar a rigidez da estrutura. Então o que a gente está vendo aqui, ó, os andares superiores, laterais aqui, são elementos de escora. Você observa que você consegue vencer vãos maiores sem necessariamente um elemento de rigidez ou flexão, só com elementos de rigidez ou compressão. E é interessante que esse tipo de mecanismo, né, de travamento, ele não é usado só em edifícios mais simples, é usado em edifícios de múltiplos pavimentos, tá? Então a gente percebe assim que em sistemas estruturais de grandes número de andares, né, a gente naturalmente vai ter que recorrer a esse esquema estrutural com sistemas que a gente chama de sistemas interativos, né? Você não usa só uma estrutura de concreto. Você vai estudar uma estrutura de concreto com tirantes, com escoras, com escoramentos, com elementos de rigidez semelhantes a uma espécie de treliças, por assim dizer, tá? Então, os edifícios mais altos da atualidade, né? Eles em geral têm sistemas que a gente chama de sistemas tubulares, tá? Então, ele tem esquemas tubulares que é justamente para criar uma rigidez à estrutura como um todo, tá? Uma edificação muito grande, ela vai sofrer efeitos de vento de grande importância, então grandes deflexões. Essas grandes deflexões seriam praticamente impossíveis de ser resolvidas somente com a rigidez do próprio material. Então a gente tem que usar esse sistema especial, tá? Então a gente percebe, só um exemplinho besta aqui no F2, né? Não é meu, tá? É referência de outra pessoa, mas dá pra gente reproduzir rapidamente. Inclusive eu já fiz numa das aulas, dá pra gente testar, tá? Vou até fazer na nossa aula, me peçam, por favor, me peçam. Aqui, ó, quem chegou no vídeo nessa parte e ouviu, me peçam para fazer um exemplinho desse, a gente fazer no F2, para a gente ver essa mudança no comportamento estrutural. Então você tem um pórtico, tá, de múltiplos pavimentos, no caso 5, tá, sem nenhum tipo de elemento de travamento, tá. Observar o nível de deslocamento que você encontra aqui, ó. E agora fazer um sistema com travamento, tá? A diferença, né, nesse nível de rigidez, D1 para D2, tá? D1 para D2. E usar os dois em conjunto, o que é que vai acontecer? Qual é o efeito, tá? Qual é o efeito prático? Seria desse D3, tá? Ou seja, você usando um esquema onde você tem tanto o pórtico sem e pórtico com os escoramentos, tá? Então, o outro tipo de pórtico, pessoal, só andando, né? Concluindo, né? Então, esse tipo de pórtico é um pórtico, vamos dizer assim, ele é o menos usual, não porque ele não seja importante, mas menos usual no sentido de construção do conhecimento. Os três primeiros que eu me referi seria a formação básica do nosso conhecimento de pórticos. Esses outros dois são os conhecimentos um pouco, vamos dizer assim, avançados, né? A gente vai crescendo um pouquinho no conhecimento. Esse foi o quarto tipo. O quinto tipo de pórtico são os pórticos compostos, tá? Aí essa aqui a gente vai fazer uma correlação direta com o que a gente estudou para as vigas Gerber, tá?
Um pórtico composto, né, o próprio nome já sugestivo, né, ele é um pórtico formado por vários pórticos, tá? E esses vários pórticos, eles em geral vão estar caindo nos 3 casos primeiros da primeira aula, né, que são os pórticos biapoiados, assim, pórticos bi, apoiados, apoiados, os pórticos engastados e os pórticos triarticulados. Então, se você tiver um conjunto de pórticos que é formado por 2 desses, né, eles já vão entrar na classe de pórticos articulados. Vão entrar na classe de pórticos compostos, tá? Então, de uma maneira bem simples de visualizar, né, é um conjunto de pórticos onde uns terão estabilidade própria e outros que não têm essa estabilidade própria. Então, uns com e outros que se apoiam sobre isto, ou seja, os sem estabilidade. Então, com e sem estabilidade. Então, os pórticos com estabilidade, eles recebem carregamento dos pórticos sem. Esse exemplo aqui é bem sugestivo, é retirado do livro do Susekind, né, volume 1. Então, se você observar bem, ó, você tem aqui um pórtico lateral, que é do tipo biapoiado, outro aqui também do tipo biapoiado. Então, ele entra naquela classe de pórticos que a gente estudou na aula número 8. E você vai ter outro pórtico aqui, que é um pórtico triarticulado. Ó. Uma articulação nesse ponto, outra articulação nesse ponto, outra articulação nesse ponto. Triarticulado. Só que esse pórtico triarticulado, ele se repousa, ou seja, ele está apoiado sobre os pórticos biapoiados. Então, esse aqui é um pórtico sem estabilidade própria, ou seja, ele depende da existência dos outros. Então, imagine que você tirasse esse pórtico. Essa estrutura entrar em mecanismo, ela não era estrutura, ela entraria em colapso. Se eu tirar esse outro aqui também, ou seja, esses aqui são pórticos com estabilidade própria. Então, eu resolvo, né, falar assim, no cotidiano, eu resolveria primeiro esse pórtico, descarregaria as cargas que você tem de reação de apoio no outro pórtico. Então, a segmentação dele é algo semelhante a esse. Então, eu estudo esse pórtico tri, pego as cargas que você vai ter aqui, ó, VD e HD. Essa VD e HD vão ser, respectivamente, cargas sobre o pórtico inferior. Tá? Vou mudar a cor aqui para ficar bonitinho, ilustrando. Então, essa carga aqui ela passa a ser ação de reação aqui, passa a ser ação aqui. E essa carga de reação passa a ser ação de ação no outro. A mesma coisa para VH, tá? Ela está aqui, ela vai virar reação, a reação dela vira ação aqui. E o VD também. Observe que eles sempre trocam o sentido. Então, se eu tenho uma reação vertical no pórtico com estabilidade, sem estabilidade própria, ele vira uma ação no sentido oposto no pórtico com estabilidade própria. E a sequência é sempre essa. Tá? E tem outros exemplos aqui tirados do Susekind, né, de segmentação. A segmentação, em geral, é formada pelas próprias rótulas que existem. Então, as rótulas vão ser os elementos até marcadores dessas posições. Tá? Aqui tem um pórtico que está segmentado em 5 trechos, aliás, em 4 trechos. Então, observe que aqui seria um pórtico engastado. É um pilar, na verdade, mas é um pórtico engastado. Então, eng. Né? Aqui um pórtico triarticulado, um tri. Aqui, outro pórtico triarticulado, tá? Outro triarticulado. E por fim aqui um pórtico biapoiado, tá? Observe que os que guardam, que é bi, né? Biapoiado. Então, os que guardam estabilidade própria são apenas esse e esse, tá? E esses outros dois aqui são sem estabilidade própria, ou seja, eles descarregam as cargas sobre os demais. Aí está feita a segmentação aqui embaixo, tá? E dando sequência também outro exemplo, um quadrinho, tá? Então, um pórtico embaixo é um pórtico isostático, biapoiado. Esse pórtico biapoiado está dando suporte a esse outro pórtico aqui, que é um pórtico triarticulado. Tá? Então, o triarticulado é um pórtico sem estabilidade própria que joga as cargas sobre o primeiro. Fazendo essa segmentação, vai ficar conforme está ilustrado aqui. Tá? Só tirar essa marcação aqui para a gente visualizar melhor. Pessoal, as aulas são sempre disponíveis no nosso Google Drive, tá? Então, façam uso das aulas que estão postas lá, nesses materiais que estão aqui construídos, inclusive as anotações que a gente faz durante a aula, elas ficam lá para vocês disponíveis.
Pronto, então ela ficaria com essa cara que vocês estão vendo aqui, tá? É um pórtico sem estabilidade própria. Ele vai ter reações de apoio naturalmente no ponto A, reação vertical e horizontal, que vão ser cargas sobre o ponto A na estrutura com estabilidade própria, tá? Isso feito, tá? Resolvemos a primeira, depois resolvemos a segunda, e temos a solução final. Mais uns exemplos do Susequind, tá? De novo, você tem um pórtico engastado nesse ponto, outro pórtico engastado nesse ponto. Você tem um pórtico triarticulado aqui embaixo, né? Formando as fundações. E você tem outros dois pórticos triarticulados apoiados sobre esses demais. A esse conjunto de pórticos a gente dá o nome de pórticos compostos. Na próxima aula, tá? Na sequência do nosso conteúdo, a gente vai estudar nas aulas que vêm, não só numa aula, mas nas aulas que seguem. Vamos estudar as barras curvas, né? Que é a possibilidade que a gente tem de ter umas barras nas nossas estruturas de pórticos e de vigas que não são retilíneas, ou seja, são curvilíneas. E vamos fazer um estudo, tá? Relativo aos estudos das treliças planas, treliças 2D, tá bom? Espero que todos estejam bem. Um forte abraço a todos e a gente se vê.